conectados com a palavra de Deus e conectadinha com as mulheres da Bíblia. Seja bem-vindo no canal do YouTube, na página, no Facebook, no Instagram e no TikTok, onde tá ali Rosemara Carbone, sempre conectados com a palavra de Deus. E nós estamos conectadinhas com as mulheres da Bíblia. Mas já está terminando os estudos das mulheres da Bíblia. Tem algumas mulheres ainda, mas são bem pouquinhos. E nós estaremos logo terminando. E hoje, em continuação, queremos falar sobre as profetas. As 3 profetas que nós encontramos na Bíblia. A profetisa Débora, a profetisa Uda e a outra profetisa Noádia. O Senhor me revelava pela madrugada para mim estar falando sobre essas profetas. E assim como Deus falou fortemente comigo, eu tenho certeza que vai falar com você. Mas para isso eu preciso fazer uma introdução sobre as 3 profetas. E aí nós vamos meditar o que Deus tem para mim e para você. Gratidão a Deus por mais um dia, gratidão a Deus por esse estudo. Estamos praticamente quase terminando o estudo das mulheres da Bíblia, mas estaremos aqui também trazendo a palavra de Deus de homens, mulheres e muito mais, porque o Senhor Deus sempre tem palavras poderosas, edificadoras, renovadoras, de salvação, de cura, de milagre para as nossas vidas. Então, falando sobre as profetas, eu quero começar a falar sobre a profeta Débora. A profeta Débora, muito conhecida, onde que ela ficava, debaixo de uma palmeira, entre Ramá e Betel, entre essas 2 cidades. E lá todos iam conversar com ela, pedir a orientação. E diz a palavra de Deus que Débora, ela era poderosa, porque ela era movida pelo Espírito Santo de Deus. Que maravilha! Uma juíza com muito entendimento. Deus revelava algo para ela e se cumpria. E ela revelava para Baraque que Deus ia dar a vitória para ele. Ele ia ter vitória contra a guerra, contra o exército do general Cícera. Mas ele não quis ir sozinho, ele quis ir com a profetisa. Salvou se você for. Aí realmente foi isso que aconteceu. Ela era uma mulher de entendimento, ela era juíza, a sua reputação era sólida e confiável. Ela era tremenda, uma mulher abençoada, uma mulher que profetizava e se cumpria porque ela tinha comunhão com o Espírito Santo. Ela era movida pelo Espírito Santo e ela recebia de inspiração e o fogo do coração. O Senhor falava fortemente com ela. Que maravilha essa mulher! E aí nós vamos também falar sobre a profetisa Uda. Ela era uma camponesa humilde, simples. Aqui não registra que ela era juíza, com muitos conhecimentos, como a profetisa Débora. Mas o que as 2 tinham em comum é que elas eram movidas pelo Espírito Santo de Deus. Quando elas abriam a sua boca, se cumpriam tudo que Deus mostrava para elas, porque vinha do céu, vinha inspiração dos céus e era poderosas as suas palavras, eram sólidas, eram confiáveis, eram mulheres de Deus, temente a Deus, eram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! E o rei Josias, então, mandou seu ministro, seus sacerdotes e os seus ministros falar com ela, para pedir para a profetisa Uda qual era a vontade de Deus, porque ele queria fazer o certo. E através da profetisa Uda, Josias teve um reino por muito tempo, foi abençoado, porque através da sua palavra que ele creu e foi temente a Deus, ele fez uma aliança com Deus e reinou por longos anos, e foram anos abençoados, porque ele temeu, ouviu o que essa profetisa de Deus falou para ele.
também encontramos a profetisa Noádia. Essa já era completamente diferente da profetisa Débora e da profetisa Ruda. Essa mulher, ela foi influenciada por Sanbalate e Tobias. Não somente ela, a profetisa Noádia, mas vários profetas, porque o próprio Neemias falou no capítulo 6 e o versículo 14, ele diz: ó meu Deus, lembra do que Tobias e Sanbalate fizeram e castiga-os. Lembra também da profetisa Noádia e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo. O que esses profetas falsos, esses profetas, eles não tinham o coração voltado para Deus. Todas as palavras que vinham do coração dela e do coração desses outros profetas vieram para os seus próprios entendimentos, vieram dos seus próprios interesses, pelo seu próprio ser humano, ou que eles queriam intimidar Neemias. Neemias era rei e ele quis construir os muros, porém, tanto Sanbalate e Tobias, eles começaram a ficar com medo e eles achavam que essa atitude do rei Neemias, ele ia ser rei de todos os outros reis, de todas as outras províncias, de todas as outras cidades, e mandaram avisar a Neemias para vir ao encontro deles, mas Deus tinha falado com ele que não era da parte de Deus, e ele mandava a dizer para eles que as mesmas 4 cartas, as mesmas respostas. Não posso, estou com um compromisso muito sério, não posso deixá-lo para ir conversar com vocês. Aí eles mandaram a 5ª carta e dizendo que eles tinham entendimento que ele através dele construir os muros, eles tinham que ele ia ser rei de todos os outros. Depois que ele falou, Gesem me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Essa é a 5ª carta. Está correndo um boato que dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e por isso estão reconstruindo a muralha. E ele disse também que o seu plano é tornar rei deles e que você já arranjou alguns profetas para dizerem a Jerusalém que você é o rei de Judá. O rei Artaxerxes certamente vai saber disso e por isso proponho que nós dois nos encontremos para conversar a respeito dessa situação. Aí vem a 5ª resposta de Neemias. Eu mandei a seguinte resposta: nada do que você está dizendo é verdade. Foi você quem inventou tudo isso. E o que eles queriam mesmo era meter medo em mim para que não continuarmos o trabalho. Tanto que Neemias ele foi se encontrar no templo, ele foi se encontrar com Semaías, e esse homem, ele falou que ele tinha que se esconder no templo porque iam matá-lo, mas depois ele começou a meditar e fui pensar, mas esse homem, Semaías, não foi Deus que falou com ele, porque ele era um homem temente a Deus, um homem que conhecia a palavra de Deus. Então, por que eu sempre falo para você? Nós temos que ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, porque quando Deus levantar um profeta de Deus, de verdade, você vai ter entendimento, porque vai condizer com a palavra de Deus. Você tendo comunhão com Deus, você vai entender, você vai ter discernimento quando é a palavra de Deus. Mas também, quando for levantar um profeta que não vem da parte de Deus, você conhecendo a palavra de Deus e tendo comunhão com Deus, você também vai ter discernimento de tudo isso. Então, eu quero finalizar agora a primeira parte do estudo, parte 1 dos profetas.
eu expliquei aqui o que cada profeta representa, seus legados e o que eles trazem para nós e o que eles fizeram, como a profeta Noadia, que quis intimidar, colocar medo em Neemias, onde que Deus tinha colocado uma bênção, tinha feito um propósito grande e tremendo na vida de Neemias. Então, vou vir com a parte 2 logo em seguida, para que nós vamos aprender para nós essa grande lição, esses grandes legados. Amém? Até a parte 2. Deus abençoe a sua vida e a sua família.